Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Ouvidoria tem nível recorde de reclamações. Na Folha de São Paulo, Irã e potências chegam a acordo nuclear histórico. No Estadão, pacto com o Irã dá Obama maior triunfo diplomático. O semanal Boc News, impostos, pacote de medidas. No Santa Portal, quadrilha invade e rouba a empresa localizada às margens de rodovia. No G1 Santos e região, amigos terminam a prova da FUVEST ao mesmo tempo. No portal da UOL, PT se diz prisioneiro de sistema eleitoral que favorece a corrupção. A revista Veja traz na capa a lei e os fora da lei. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a presidente da República, Dilma Rousseff, garantiu que vai cumprir a meta fiscal em 2014, apesar de ser um ano eleitoral. Dilma propôs recentemente um pacto ao país, um pacto contra gastos. Ela quer conter despesas para evitar o risco inflacionário, como admitiu o próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega. Apesar de toda essa situação, o governo federal é tido pelo mercado como um governo gastador. E exatamente por isso, Dilma garante que no governo dela, no ano que vem, como ela mesmo disse, não tem essa história de gastança em ano eleitoral. Resta saber como ela vai se ver diante das pressões que certamente o governo vai receber neste ano eleitoral, especialmente da base aliada, interessada em benfeitorias, serviços, realizações e obras nos respectivos estados da federação. A conferir, portanto, qual será o comportamento do governo. Se vai manter essa garantia de Dilma Rousseff de não gastar em ano eleitoral ou se vai se submeter às pressões políticas e eleitorais da base aliada do governo. No programa de hoje nós vamos falar de política econômica, nós vamos falar das reformas necessárias que o país precisa, do desenvolvimento econômico na nossa região metropolitana da Baixada Santista, entre outros temas importantes. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Segundo o Climatempo, a chuva só dá trégua mesmo lá pela quarta, quinta-feira. A temperatura varia entre 20 e 26 graus em Santos e as ondas não passam de meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na subida da serra entre os quilômetros 18 e 15 pela Anchieta e do 20 ao 10 pela Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. O motorista deve ter atenção por causa da neblina em alguns pontos na serra. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em Santos e 25 no Guarujá. A Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico.
8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o empresário Armênio Mendes. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 25 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Foi lançada em Santos mais uma edição do projeto da Receita Federal Destinação Criança. O objetivo é estimular doações de empresas ou de pessoas físicas para ajudar instituições da cidade. Segundo a Receita Federal, no ano passado, R$ 176 mil foram doados pelos contribuintes em Santos. Mas o programa poderia ter recebido 29 milhões de reais se todos os que pagaram o imposto de renda tivessem participado. Inclusive, essa é a preocupação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Nos últimos anos, o número de contribuintes tem caído. Existe uma preocupação muito grande do nosso Conselho, porque a gente percebeu que, apesar de alguns contribuintes, pessoas físicas, terem aumentado na quantidade, mas o valor arrecadado tem diminuído. Pessoas jurídicas têm diminuído realmente, são poucas as empresas que fazem a sua destinação. Então, a gente quer aproveitar todos esses momentos para divulgar, sensibilizar o máximo de pessoas, para que a gente possa aumentar essa arrecadação e favorecer mais entidades e mais crianças. Pessoas físicas podem contribuir com até 6% do imposto de renda devido ao longo do ano. Para empresas, o limite é de 1%. O doador não perde nada, porque o valor é restituído na declaração. Esse valor é centralizado numa conta, é uma conta ligada ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e o Conselho cadastra os projetos, então, que se habilitam a receber esses recursos. Então, o controle dessa verba, ela é uma verba carimbada, ela só pode ser utilizada para aplicação em projetos que atendam crianças e adolescentes. Mais informações no santaportal.com.br. Existem mais ou menos 60 instituições cadastradas no CMDCA que fazem atendimento a crianças e adolescentes. Então, todas elas se revezam ao longo dos anos com seus projetos e a gente beneficia. Só que se a gente tivesse mais dinheiro em caixa do contribuinte, mais instituições a gente poderia beneficiar, mais crianças a gente poderia atender.
Muito bem, aí está a reportagem, uma iniciativa importante essa, da Receita, do Conselho Municipal de Defesa da Criança, Destinação Criança, enfim, recursos para manter as nossas instituições de caridade da cidade. Portanto, uma iniciativa muito importante, como se viu na reportagem. Mas o tema hoje, senhor Armênio, é um tema basicamente de receita, política econômica, e nós temos acompanhado a presidente Dilma Rousseff informando que quer conter gastos no país. Conter despesas, e diz ela que não vai admitir gastança, como ela mesmo disse, entre aspas, no ano que vem, que é um ano eleitoral. Vai ser possível isso, senhor Armênio? Ano eleitoral sem gastos do governo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia. Certamente vai, é só gerir o país, né? Certamente eu acho que o governo federal e o estadual e os municipais, eles estão todos inchados, gastando demais. Eles não seguem a regra da empresa privada. A empresa privada, ela não tem aonde buscar o dinheiro, a não ser no seu faturamento, na sua produção. E certamente ela planeja as suas despesas em cima da receita que ela obtém com a sua produção. O Estado não pensa assim, ou seja, o governo federal, o estadual e o municipal, o aumento da receita deles é aumentar o imposto, ou seja, é entrar no bolso do cidadão brasileiro. Esta é que é a realidade. É muito fácil isso. Uma canetada eu resolvo o meu problema e aí vamos começar a gastar. Outro dia eu estava vendo aí a reforma fiscal que é tão necessária, quando você olha aí o custo do imposto em cima da cesta básica, você fica estarrecido, você fica arrasado com isso, né? E a gente não vê a alteração. E me perguntavam, está na hora de fazer esta reforma fiscal? Certamente não. Enquanto o governo não fizer a lição de casa, não podemos pensar nunca em fazer uma reforma fiscal, mas fazer uma lição de casa em ano eleitoral é alguma coisa assim meio estranho, né? Esperamos que... É uma utopia, né? É um sonho no Brasil. Para não dizer utopia, né? Mas eu acho que a intenção válida da presidente, e ela tem que falar assim, e tem que pensar assim, e tem que fazer assim. Hoje eu estava saindo de casa, estava olhando para o custo das obras das obras dos aeroportos e o que me parece é que quem vai bancar essa conta é o Estado. Se o Estado banca essas contas, aonde é que está esta redução de despesa? Eu não sei. Tem coisas estranhas aí na fala da Presidente e nas notícias que a gente lê nos jornais e vê nas televisões. Porque eles temem o risco inflacionário, né? O ministro Guido Mantega teme o risco inflacionário se essa gastança continuar. E daí a necessidade de conter despesas, vamos ver se ela consegue, se resiste às pressões dos políticos neste ano eleitoral da base aliada. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Sr. Armênio, Chico, Paulo. Olha, eu penso o seguinte, que é difícil alguém falar que vai reduzir despesa mantendo 39 ministérios. Quer dizer, eu acho que é um recorde histórico no país. E a gente vê que todos esses ministérios foram criados, todas essas autarquias, empresas estatais, hoje também recebem muitos funcionários que foram alocados por questões políticas. A gente nota que realmente o nosso país hoje, ele sofre com essa questão do empreguismo desenfreado. Eu acho que a nossa cultura política se transformou numa cultura do toma lá da cá. Então eu tenho a base do governo, preciso ter o partido ao meu lado. Então, a esse partido eu tenho que dar cargos, porque esses cargos são preenchidos por pessoas de interesse dos partidos, quando não vão ser candidatos, precisam fazer seu lastro eleitoral. Eu acho muito difícil que agora, nesse momento, venha assim um discurso aí de austeridade, principalmente no momento que a gente está vivendo aí à beira de uma Copa do Mundo, a gente vai ter esses investimentos que não vão parar, que não podem mais parar, porque o país se comprometeu agora em realizar esses dois grandes eventos, e ele vai ter que investir nisso. E bem colocou o senhor Armênio no sentido de que esses financiamentos, quer dizer, o BNDES passou a ser o guarda-chuva de tudo no país. É verdade. A gente dá a concessão da empresa para explorar e dá o financiamento também subsidiado. Quer dizer, é um grande pai, né? Acho que o país está sendo um grande pai para muita gente e a gente vai ver lá na frente o que vai acontecer. Pois é, temos que aguardar, temos que verificar como vai ser o comportamento da Receita, se teremos mesmo a política de austeridade fiscal, se a meta fiscal será cumprida em 2014, como disse a presidente Dilma. É uma coisa para se aguardar, né? Porque o mercado diz que o governo é um governo gastador. Você vê, quando você
quando você ouve aí o noticiário a dizer assim, o dinheiro é carimbado, vem para isso. Essa participação da Receita Federal no gasto com as entidades e tal. O pior é isto, é que este dinheiro vem mesmo carimbado. Já sabe quem vai fazer a obra e por quanto vai fazer. Ou seja, se você quiser desviar, se você quiser fazer uma concorrência mais eficiente, se você quiser baixar o custo, você não consegue baixar porque o dinheiro carimbado vem exatamente já com o carimbo daquela empresa vir faturar. E eu vou me permitir falar aqui, o Museu Pelé é exemplo disso. Desculpa, mas é isso. Será que vai sair para a nossa Copa? Não, porque o dinheiro do DAD que veio para ele, veio carimbado. É aquela empresa que vai executar a obra. Só que já gastou o dobro do que devia e o museu não saiu. Assim acontece com todas as obras brasileiras e com todo o dinheiro carimbado que sai dos estados e da União para os municípios. Agora, senhor ministro, o senhor tocou bem na questão do Museu Pelé, e o Museu Pelé também remete a uma outra situação. Estão sendo anunciadas diversas obras necessárias, sem dúvida nenhuma, não se discute a importância dessas obras, principalmente de logística. Mas o fato é que são tantas obras tão caras, pergunto, há recursos para tanto? Será que há recursos para tanto, senhor ministro? Porque, veja, é tanto anúncio de obra para cá, para lá, agora vem a presidente e diz que vai conter gastos, um pacto contra gastos, não tem que se economizar, e, no entanto, são anúncios e mais anúncios de obras, alguma coisa aí não está fechando. Eu acho que há dinheiro. Se você analisar cada ação do governo federal que atinge R$1 trilhão, se você não sei quanto atinge o do Estado, mas sei que a nossa Prefeitura de Santos atinge aí uma cifra de 2 milhões e 400 milhões ou 300 milhões. Você somar os municípios da região metropolitana, você tem uma soma astronômica de dinheiro. O que nós não temos é um projeto eficaz regional. O que nós não temos é a base. Nós gastamos sem saber como estamos gastando. Isto é o que acontece com o Brasil, com o governo federal, com o Estado e com os próprios municípios. E com a nossa região metropolitana, nós temos algum projeto? Tem alguma coisa definido? Faz uma soma geral da receita dos 9 municípios da região metropolitana e vê o volume monstruoso de dinheiro que tem aí para aplicar, para gastar em benefício de uma população que não é tão grande, que é 1,5 milhão de habitantes. Só que não há um projeto, não há um planejamento. Se você não planejar, certamente não há dinheiro, porque ele vai saindo pelo ralo. Um ponto muito importante que foi colocado é essa questão da falta de planejamento, realmente. E hoje, o que vai acontecer, até eu gostaria de botar como tema aqui, está tendo uma reforma, quer dizer, um pacote aí do governo municipal que vai ocasionar o aumento de impostos na cidade, até porque o município ele acabou assumindo algumas contrapartidas para essas obras que estão sendo colocadas. Quer dizer, apesar dos investimentos, no caso, da entrada da cidade, que são extremamente necessários, mas cabe aí ao município seu quinhão de participação e esse dinheiro vai acabar saindo de todos nós, aí que somos munícipes das cidades locais, que vão acabar, até porque se tem a contrapartida disso. Agora, esse é o ponto talvez mais fundamental, que é realmente a falta do planejamento, quer dizer, não existe um plano diretor regional. Agora está se fazendo o VLT depois de muito tempo, mas também está sendo feito assim, vamos fazer o VLT, vamos colocar e as coisas vão aparecendo, está se resolvendo assim a toque de caixa, porque tem que se implantar talvez também mais um projeto que vem aí na esteira dessa questão eleitoral também, que na véspera da eleição, e provavelmente vão tentar inaugurar a todo custo aí antes de que se realize o pleito. Nem que seja maquete, né? Exatamente. Isso também, de certa forma, isso que eu queria colocar até, o Armênio ele tem uma participação muito efetiva aqui com investimentos locais. Isso dificulta, afasta o empresário do investimento empresarial na região, essa falta, uma visão por exemplo, o investidor estrangeiro, que está acostumado com outro tipo de relacionamento no exterior, principalmente na Europa, onde se tem uns planejamentos que são mais feitos com mais antecedência, são feitos com mais eficácia. Isso afasta, quer dizer, nós poderíamos ter novos atrativos, por exemplo, para trazer investimentos estrangeiros. Essa confusão, aí, vamos dizer assim, local, ela
Ela afasta o empresário do investimento? Ela afasta, veja, ela protege alguns empresários e afasta os outros. Porque quando as coisas caminham de cartas marcadas, os empresários vão embora e eles não se interessam se querem participar. Veja, esta questão toda, o túnel, a própria VLT e outras obras importantes na região, o que teria que ser feito antes de tudo isto? Um plano, um projeto regional que apontasse as necessidades e as prioridades e a contemplação às cidades. Isto feito e seguindo as prioridades, não é? Contemplando todas as cidades, não importa qual será a primeira e a última contemplada, mas importa é que você tenha um planejamento. Aí sim, aí você chama as empresas que sabem trabalhar em cima de planejamentos e elas são atraídas por um projeto que está bem feito e que atrai a todos e que certamente vai ser respeitado. Na hora que você solta um projeto, mas este projeto não tem ainda um planejamento, sequer este projeto tem um planejamento, muito menos o conjunto de projetos que é necessário para toda a região, então as empresas não têm nenhum interesse ou não vêm. Será que o aeroporto não seria a prioridade principal agora na região, com toda essa expansão do porto, com a própria Petrobras, enfim, com tudo isso? Eu não sei. Não sou eu que vou definir o que é mais importante Sim. ou menos. Nem quero meter nisso sequer. Eu acho que tem que haver um planejamento e ordem de prioridade para que toda a região cresça de forma sustentável. E isto não acontecendo com a região, não acontecendo no Estado, não acontecendo no país, certamente as empresas elas não se interessam em participar desse desenvolvimento. O senhor fez referência agora ao aeroporto civil de Guarujá e a própria prefeita Maria Antonieta, aqui no programa, no Jornal em Foque, ela revelou que o aeroporto estará funcionando, se tudo correr bem, porque foi feita a outorga do aeroporto para o município. Mas se tudo correr bem, EIA-RIMA, legislação ambiental, etc., reformas, procedimentos licitatórios, pelo menos 2 anos. 2 anos para que o aeroporto civil do Guarujá e, portanto, da nossa região metropolitana passe a funcionar plenamente. Quer dizer, só daqui a 2 anos é que teremos o aeroporto civil de Guarujá, se tudo correr bem, se não houver nenhum embaraço judicial ou político no decorrer desse processo. Senhor Armênio, eu peço sua licença. Humberto, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 25 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. Agora, nesse bloco, senhor Armênio, eu gostaria de tocar nessa questão dessas obras todas, a questão do planejamento, que é uma questão vital, como os nossos convidados colocaram. Por exemplo, a questão do túnel Santos-Guarujá, o traçado ainda não está definido. Não se sabe se vamos ter um túnel também na entrada da cidade, na Lemoa, garantindo-se o viés econômico, o viés portuário. A questão do VLT, a terceira fase do VLT, não se sabe se vai para a Praia Grande ou se vai no sentido da ponta da praia. A questão do VLT ainda não está decidida se vai ser pelo canteiro central, enfim, o trajeto na Avenida Francisco Glicério, entre tantas outras realizações que não se sabe, quer dizer, simplesmente é a questão da falta de planejamento. O próprio aeroporto civil de Guarujá, quer dizer, era uma para que todos se envolvessem nisso, não, senhor? E de repente fica uma coisa isolada da Prefeitura de Guarujá. Você vê, nós vivemos numa região metropolitana, não sei há 10 ou 15 anos, não sei exatamente há quantos anos, mas há mais de 10 anos. Isso foi aprovado pelo saudoso Covas, portanto, há mais de 10 anos. E eu acho, como um homem que desempenha funções empresariais e que planeja elas antes de colocar no seu canteiro de obras, está tudo planejado. Você tem que ter o projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto estrutural, enfim, o arquitetônico. Você tem que ter tudo definido para você poder passar para o teu pessoal e eles desenvolverem a tua obra. E certamente, todas as pessoas engajadas na direção desse trabalho, elas certamente falam a mesma linguagem. Se não falarem a mesma linguagem, a obra não há desempenho, né? Não há produtividade. Eu acho, quando a gente fala aqui no VLT, quando a gente fala no túnel, quando a gente fala no aeroporto, o que eu queria ver para que as coisas realmente saíssem é todos os 9 prefeitos da região metropolitana falando a mesma linguagem sobre um aeroporto, falando a mesma linguagem sobre um túnel, falando a mesma linguagem sobre um VLT. Porque senão há um projeto regional onde todos estão envolvidos e interessados e com um programa definido de prioridades para que todos possam falar a mesma linguagem, sem cada um ficar. Porque se não houver prioridade definida, que todos conheçam, como é que você vai ter um planejamento? Não pode. E é fácil. Se você for aí a Maringá, que o pessoal foi há uns 15 dias atrás a Maringá, eles têm uma região metropolitana lá, toda com planejamento. Eu me recordo que uma vez eu fui numa cidade lá em Portugal, que é a única cidade também, e quando cheguei lá, eu fui lá para ver uma área. O prefeito da cidade me chamou e falou, está aqui uma maquete da ampliação da cidade. Estas propriedades são agrícolas, mas há um planejamento, tem que haver uma fusão aí, tem que haver um entendimento entre todos os empresários, porque a cidade vai crescer planejada. Não é você fazer fazer um loteamento em cima do teu terreno, o outro faz o dele, o outro faz o dele. Isso aqui fica tudo. Não é esta a cidade que eu quero deixar para o futuro. O que nós queremos deixar para o futuro em termos de região metropolitana da Baixada Santista? Certamente ninguém sabe ainda, porque nada foi planejado. Esse planejamento é fundamental antes de tudo. Esse é o projeto principal. E os prefeitos que desenvolverem e aprovarem esse projeto, estão fazendo a obra mais importante que a região metropolitana precisa. Agindo como estadistas, né? Mas na verdade o que se viu ao longo do Condesb, nós temos aí desde 96, quando foi criado pelo governador Mário Covas, o fato é que o Condesb se transformou, senhor Armênio, numa verdadeira fogueira de vaidades. Sempre, né? A própria agência metropolitana, ou seja, há um conflito entre a agência metropolitana, entre as secretarias de planejamento das prefeituras, e não se fala a mesma linguagem, né? Cores, você não deixa, desculpe, se não colocar as cores do lado, tá? Sim. As cores que eu digo, as cores partidárias. Tem que haver um objetivo único, um projeto único, tá? Que todas as cores partidárias apoiem, senão fica difícil. A questão do Condesb, a ideia é boa, né? Sim, a ideia é boa. A ideia era unir, mas já no começo já ficou meio esquisito, porque a proporcionalidade e representatividade
feita no sentido para que o governo do Estado controlasse tudo que acontece dentro do CONDES, e a verdade é essa, que tem direito a voto, a metade dos votos é do governo do Estado, então, invariavelmente, ele sempre vai ter um prefeito que vai estar do lado dele, e ele vai estar sempre a aprovar o que quer. Então, quer dizer, então os anseios realmente regionais, eles não foram... E até aí provocou um certo descrédito, alguns prefeitos também, às vezes aqueles que não são da base do mesmo partido, que é do governo do Estado, acabam se afastando do processo porque entendem que não vão ter espaço, ou entendem também que não vão ajudar, que a coisa se realize também para fazer a fama do outro, né? Agora, tem uma questão que foi muito bem colocada, que é essa questão do planejamento. A gente está assistindo, por exemplo, a expansão do Porto, vamos ter, inclusive, essa semana a inauguração do novo terminal, importante terminal aqui na Lemoa, e a gente vai sentir também os efeitos disso, porque mais terminais, são mais contêineres, são mais caminhões, e a obra da cidade, da entrada da cidade, vai demorar um pouco, então a gente vai viver um aprofundamento do caos aí, provavelmente, desse tráfego de caminhões na cidade. E uma coisa que tem chamado a atenção também, isso aí bem na área do Armênio, que é a questão das invasões que estão a voltar a acontecer de áreas por pessoas que ocupam áreas de risco e áreas de mangues. A gente está assistindo agora no Guarujá, quer dizer, comunidades se formando, quer dizer, a gente está tentando resolver algumas questões de um lado. E ampliando a questão social. Inclusive, veio a presidente Dilma da Sabesp e colocou até que é uma frustração para ela, porque na medida em que ela consegue fazer um projeto de saneamento para o esgotamento de uma região, uma outra favela se forma em seguida. Em seguida, quer dizer, a gente fica tentando enxugar o gelo. E eu queria saber, Dona, acho que até uma questão que é bem da área dele, queria conhecer a questão habitacional. Então, a gente assiste os investimentos. Na área de mobilidade urbana, né? Pelo menos o anúncio. E os próprios investimentos agora que estão sendo feitos na área imobiliária aqui em Santos. E a gente tem relegado essas populações aí realmente, quer dizer, o governo não está conseguindo atender essas demandas daquelas pessoas que realmente não têm condições de pagar um imóvel mais caro e tal. Como é que você vê essa questão? Existe uma solução para esse problema? Na Baixada Santista é uma questão que tem que ser resolvida pela região metropolitana. Vamos lá. Por que eu digo metropolitana e foquei isso? Porque a cidade que tem menos favelas na Baixada Santista é a que tem o orçamento maior. Ou seja, Santos é a cidade que tem o maior orçamento. E talvez a cidade que tenha o menor orçamento seja a cidade que tem o maior número de favelas. A favela, em uma das cidades da região metropolitana, nenhuma, atrapalha todas, porque é favela, quer dizer, não há organização nisso. Então, veja, eu me recordo, há alguns anos atrás, havia uma lei, não sei que lei existe hoje, onde 5% da arrecadação da receita da cidade deveria ser investida em atendimento, investimento em casa popular, ou seja, essas coabs, enfim. Se você fizer uma avaliação e disponibilizar 5% da receita da região metropolitana, e se você começar de um lado com um projeto, que é o tal projeto que a gente se refere, um projeto de educação metropolitano, um projeto de saúde metropolitano, um projeto de desfavelamento metropolitano, um projeto de transporte metropolitano, nós não temos nada. Não há um projeto. Eu acho que é simples demais acabar com as favelas da região metropolitana, porque o orçamento, o volume de dinheiro que tem a região, e se você disponibilizar 5% deste orçamento para isso, o Estado tem que colocar outros 5% e o governo federal tem que colocar mais 5% ou 10%. Eu acho que isso em 10 anos acaba resolvendo o problema de erradicação das favelas. Mas aí, senhor Só que não tem um projeto, não existe o projeto, não existe o empenho desta verba, não existe o compromisso político. E certamente não vão existir as obras e as favelas vão aumentar. Mas além desse aspecto da falta de planejamento, senhor Armênio, há um outro aspecto também interessante, que implica em uma reforma fundamental que o senhor fez referência, que é a reforma fiscal, que é a reforma do Estado brasileiro. Porque, por exemplo, essas prefeituras todas, elas gastam, em números redondos, 50% do seu orçamento com a folha de pessoal. E mais 45% com o custeio da máquina. Então, a máquina pública, ela custa do orçamento 95%. Quer dizer, se sobrar 5% para investimento, é muito.
E aí não há dinheiro para absolutamente nada. E que dinheiro existe para investimento com uma fatia dessa? Né? Quer dizer, se não houver a reforma do Estado, também não se consegue... E se cria essa coisa do direito adquirido também, né? Mas quer dizer... Que aí a pessoa se amarra também, quer dizer, cada prefeito, às vezes, que entra, ou cada governador cria um tipo de lei para um determinado tipo de coisa que acaba repassando por outro, né? Então, realmente... Você sabe que é exatamente, gasta-se muito mais do que devia ser gasto. Outro dia, eu tinha uma conversa com o prefeito, onde eu disse para ele o seguinte: nós temos 25 policlínicas na Baixada Santista, na cidade de Santos. 25. Começou lá na era do PT e tal, e vamos lá, andando e ampliando isso. Fisicamente, a cidade não ampliou, ela não cresce. Ela é essa cidade, fisicamente é isso. X quilômetros quadrados, sei lá. Bom, se você tiver 6 policlínicas, em 5 minutos qualquer cidadão chega a uma policlínica. Mas é uma policlínica meio hospital, ou tipo hospital, onde você tenha uma cirurgia, possa fazer uma cirurgia, tenha uma sala de cirurgia, onde você tenha leitos para internar se for necessário, onde você tenha médico e remédios, que é o fundamental. Não adianta você ter 30 policlínicas e você não tem nada. 30 aluguéis, 30 recepções, 30 almoxarifados, 30 não sei o quê. Isso não dá nada. Falta o dinheiro, falta o dinheiro para o médico e falta o dinheiro para o remédio. Medicamento, equipamento, para tudo. Falta o dinheiro para isso. Então, veja, é administração, é um projeto, precisa um projeto. E se você ampliar isto para a região metropolitana toda, certamente Santos não precisa suportar, em termos de saúde, toda a região metropolitana, na medida que outras cidades não têm hospitais. Aonde está esse projeto, eu pergunto? Não consigo entender, não consigo ter uma ideia de se fazer alguma coisa certo, da gente poder fazer uma economia, porque o empresário não dá, ele tem que pagar o imposto, tem que pagar a folha, tem que pagar tudo, não tem jeito. Então ele faz um planejamento minucioso, né? Outro dia eu disse para o governador, num encontro que tive, onde eu dizia para ele: a própria máquina pública, toda vez que um cidadão que presta serviço para o Estado, ele tiver que colocar um aditivo, ao colocar o aditivo já prova que nem o orçamento sabe fazer. Portanto, deve estar excluído 10 anos de uma concorrência pública. Vamos começar a adotar esse processo para ver se o dinheiro não começa a sobrar e para ver se o Brasil não começa a crescer, para ver se a sociedade não vai ter hospital, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter tudo isso. Agora, tem uma questão também importante, porque também o Estado não dá o exemplo. Não. Porque o Estado deve, paga atrasado, quando paga. Então, hoje, isso é uma outra realidade também. Às vezes até o empresário paga muito. O empresário, às vezes, o empresário também tem um empresário desonesto, que eu acho que está se vendo aí agora em São Paulo, aquela coisa, facilidades lá que teve, mas tem um empresário honesto. O empresário honesto, ele sofre, porque se ele, às vezes, coloca o preço que é realmente devido e não se precaver, ele faz o investimento, ele tem que bancar aquilo e o Estado só vai pagar para ele, sabe Deus quando. Quando puder, quando quiser. Entendeu? Então isso também, esse mau exemplo, eu acho que também é uma coisa que tem que ser discutida. Eu queria dar um toque aí nessa questão de São Paulo. Os empresários não são desonestos. Desonesto é o governo, que cria uma lei que é um instrumento que ele coloca na mão do fiscal errado. ISS, Imposto sobre Serviço, não tem que ter bom, regular e luxo. É sobre serviço. Você colocar uma pedra de mármore que classifica como luxo, ou colocar uma cerâmica mais comum que existe, o preço é o mesmo para colocar. Imposto sobre serviço. Eu quis falar no sentido... Eu sei, mas os nossos legisladores tiveram essa preocupação. Foi bom até levantar essa questão. Porque os nossos legisladores, com interesse de engordar a receita pública, ficam inventando instrumentos e colocando esses instrumentos na mão dos fiscais, daqui a pouco Santos vai acontecer o escândalo também. Vão atrás dos empresários. Esses empresários de São Paulo não devem nada, pagaram mais do que deviam e são corruptos. Em Santos vai acontecer isso também. Não dá para classificar serviço. Serviço é pago pelo que custa.
Não é o valor daquilo que ele está aplicando. Se ele estiver aplicando ouro, prata ou ferro, o preço é o mesmo, o custo é o mesmo, o tempo é o mesmo. A tabela está mal feita. Vão buscar os empresários para extorquir deles mais ainda, além daquilo que eles já pagaram. A tabela do Estado, ela já é feita em cima do custo da obra do Estado, que já está num custo astronômico. Ainda, no serviço, regular, bom e luxo, isso não existe. Falei, tive o cuidado de falar para o prefeito. Vai estourar o escândalo em todas as cidades do Brasil. Escândalos semelhantes a esse de São Paulo. É esse igual, porque os empresários pagaram tudo, não devem um centavo. Deram oportunidade para o fiscal extorquir. Ele foi lá e extorquiu. Mais do que isso, se a empresa não pagar, o habites dele não sai e ele tem lá 20 ou 30 ou 40 ou 50 milhões, o custo financeiro que existe nesse país, você tem que liberar o dinheiro para o fiscal para ir embora. Mas, na verdade, você pagou tudo o que devia. Não deve nada. É uma realidade, a realidade do empresário brasileiro, é a realidade do Brasil. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Obrigado. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 25 de novembro, e hoje recebendo, muito prazer, o empresário Armênio Mendes e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Eu queria apenas registrar aqui uma colaboração do Uriel Vilas Boas, um abraço ao Uriel, que sempre participa. Ele pergunta a possibilidade de fazer uma pracinha em convênio com a Prefeitura no trecho que vai do Canal 2 até o Mendes Convention, mas ali vai passar exatamente o VLT, não é isso? Então ali vai ficar difícil se pensar em alguma praça nesse trecho. Eu já vi o projeto definitivo, eu acho que será o que vai ser executado e ele vai tomar toda aquela parte, ele vai tomar ali 4 mil metros, inicialmente eram 8 mil metros de terreno no centro de convenções, hoje está se estimando aí 4 mil metros, que é o que eles irão ocupar, e este cantinho, que eu acho que é o que ele se refere, que vai ali, vai abrir uma rua ali nem sei o nome da rua, que passa ali no fundo é a primeira do paralelo ao canal 2, para cá. Vai atravessar uma rua e aquele espaço, certamente que é o que está aí citado, vai ser ocupado pelo VLT. Mas no centro das avenidas deve ter a praça, né? Porque realmente vai ficar bonito esse projeto. O acesso exatamente aos usuários do VLT. Humberto Chalub. Agora eu queria fazer uma questão que tem se comentado muito a respeito dessa questão da bolha imobiliária. Tem se falado muito sobre isso. E o senhor tem feito grandes investimentos aqui, tem 2 projetos, senhor, que estão para ser executados.
que é ali na Ponta da Praia, que é aquela área onde era do Regata Santistas, depois do Saldanha, que vai ser um projeto muito grande ali, né? Acho que são 5 edificações, e mais o projeto que o senhor está desenvolvendo ali, que é em frente ao shopping, que vai ser um centro empresarial. Né? Como é que você vê essa questão aí? Então, para o senhor, acho que não tem bolha nenhuma, né? Porque a coisa está caminhando. O senhor acredita que isso possa acontecer realmente? Ou é só, ainda o mercado vai reagir? Olha, eu acho que a cidade de Santos, se ela caminhar, se o governo federal fizer a sua parte, o estadual fizer a sua parte, certamente esta região da metropolitana da Baixada Santista não vai ainda sofrer esse impacto tão cedo. Por quê? Porque a gente vê aí a triplicação do porto, né? Ela está sendo triplicada. Certamente precisamos triplicar os acessos, né? Esse é o gargalo maior. E vai trazer muita gente para morar na região. Eu não estou muito preocupado hoje com esta bolha ainda para a região. E até porque nós temos aí favelas e mais favelas e eu acho que esse aumento do porto, essa Petrobras chegando, certamente a gente vai ter a ascensão das pessoas a um poder aquisitivo maior, que acabam comprando os apartamentos que hoje estão sendo desocupados para ocupar esses prédios, porque as camadas vão subindo de qualidade de vida à medida que a sua receita aumenta, né? Claro. Então, acho que na Baixada não vejo isso. Estou muito preocupado na Baixada, sim, é com a questão viária, tá? É a questão viária da cidade de Santos, a questão viária da região metropolitana toda, essa me preocupa muito. Eu estou com 2 empreendimentos grandes, eu acho que um já está iniciado, o outro ainda está no planejamento e no projeto, mas a arquitetura está feita e muito bonita lá na Ponta da Praia. Eu acho que a gente precisa ter cuidado. Eu vejo e tenho dito para as empresas que o empresário não pode ser tão arrojado assim quando ele quer pagar a conta e não se preocupar. A gente faz a coisa planejada dentro de um fluxo de caixa, dentro de uma condição que a gente possa absorver sem muito custo financeiro, que é muito alto aqui, e não estou muito preocupado com isso, eu particularmente. Mas certamente esta bolha vai acontecer, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, e o que força a essa bolha chegar são, às vezes, os financiamentos levados a essas empresas, e no Brasil mais ainda, porque algumas empresas imobiliárias, elas partiram para a Bolsa de Valores, não sei se vão remunerar esse capital ou não, mas a verdade é que foram se alavancar na Bolsa de Valores e esse dinheiro injetado na construção pode ser que vá trazer aí um fluxo de produção maior do que a absorvida, mas eu acho que o Brasil tem uma carência muito grande de habitação ainda. Está longe disso. Senhor Armênio, o senhor colocou no início do programa a questão do Museu Pelé, e nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, a Copa do Mundo em junho do ano que vem. A seleção mexicana conseguiu se classificar no futebol, é provável, até pelo menos as informações são de que a seleção mexicana ficará hospedada em Santos, a seleção suíça no Guarujá, a seleção do Japão em Mogi Mirim, enfim, há uma perspectiva muito boa em relação a isso. Mas nós sempre defendemos aqui que o Museu Pelé seria o grande atrativo desta Copa do Mundo, um atrativo internacional. No entanto, há dúvidas ainda se ele ficará pronto antes da Copa do Mundo, o que seria muito importante, que pudéssemos inaugurar o Museu Pelé em abril, maio, antes, como a Prefeitura, aliás, pretende. O senhor foi um dos empresários que contribuiu para a realização do Museu Pelé. O senhor acredita que o Museu Pelé estará entregue, liberado, antes da Copa do Mundo? Olha, sinceramente, não. Não acredito, eu já tive a preocupação de falar isso com o prefeito. Já falei isso, eu não sei, eu não vi nem o projeto ainda definitivo, porque uma coisa é a questão física e outra coisa é o recheio interno, não sei como é que está caminhando. A museologia, né? Chamada museologia. Eu nem sei qual é a nomenclatura que dá isso, mas a verdade é que você precisa que as coisas caminhem juntas. Quando você está caminhando com a estrutura do prédio, certamente o alumínio está sendo produzido, a porta está sendo produzida, o azulejo já foi encomendado e as coisas vêm se juntando para que realmente a obra termine no ano e meio ou 2 anos que ela foi planejada. O Museu Pelé, certamente, ele deveria ter sido planejado assim.
E muito mais quando se vai buscar dinheiro através dessa lei, sei lá, que acho que não tem fiscalização nenhuma. Desculpa, mas vejo desta forma. Eu acho que o Estado não tinha nem que ter essa lei, ele tinha que bancar para saber exatamente quanto foi investido naquela obra. Este é o meu ponto de vista. Também posso estar errado nisso, nem estou criticando alguém ou a lei, nem alguém ou a própria lei. Mas se você não tem acompanhamento, primeiro um projeto bem definido, que é o tal projeto, depois tem que caminhar. Será que tudo aquilo que vai dentro do museu já está encomendado? Será que está sendo produzido? Será que está acompanhada esta produção? Fazer o esqueleto do museu só não é nada. É preciso recheá-lo. É como se você comprar uma casa e depois esquecer de mandar fazer os armários, comprar os móveis e tal. Não vale nada isso. Fisicamente, eu acho que até lá o museu não vai terminar, muito menos na mão desta empresa que está lá desenvolvendo o trabalho. Sequer conheço a empresa, não vejo o desenvolvimento da obra acompanhando o volume de dinheiro que tem sido gasto nela. Roberto Salute. Agora a questão eu gostaria de mudar um pouco de rumo da conversa, é a respeito, quando o senhor fez o shopping ali, o Praia Mar, à época, houve muito questionamento sobre, puxa, mas a cidade precisa de mais um shopping, será que vai ter fluxo de pessoas, será que o comércio vai absorver, né? E hoje a gente vê que quem vai no Praia Mar já vê que ficou pequeno, né? E existem alguns boatos, né, de que o senhor estaria interessado em fazer mais um shopping na cidade, que seria na Zona Noroeste. Até que ponto isso aí é verdadeiro? Olha, às vezes, o prefeito já me falou até sobre isso e tem muito interesse e empenho que a gente vá para lá fazer um shopping. Mas um shopping é uma coisa séria, às vezes as pessoas não veem a coisa da forma que é um shopping. Para ele passar, o custo, o shopping é uma pequena cidade, onde você compra energia elétrica em alta tensão, onde você discute com a companhia telefônica um determinado volume de linhas e as distribui para poder viabilizar o funcionamento do shopping. E se você tiver 20% ou 30% ocioso, sem lucrar, consome toda a receita do shopping, né? Veja, o meu custo de condomínio do shopping é tão alto quanto o valor que eu recebo de aluguéis. Então é difícil. Então fazer um planejamento para um outro shopping em Santos hoje, não sei se é viável isso não. Eu vejo algumas pessoas tocarem nesses assuntos. Eu acho o shopping realmente ficou pequeno hoje, eu vejo isso. Ele foi feito com um planejamento grande, que as pessoas me chamavam de louco na época, né? E hoje se tornou pequeno. Mas já me chamavam de louco quando o Miramar foi planejado e ao momento em que estava construindo, eu falei, vou aumentar o andar, já que é loucura, eu vou fazer uma loucura maior ainda. Certamente lá na frente, eu acho que Santos pode até comportar um outro shopping, talvez no centro da cidade, não sei, tem que ser planejado, é isso, é o planejamento. Está nas cogitações. Se você quer retorno, porque é retorno, não tem jeito, né? Você falar eu faço com prazer, hoje, às vezes eu digo, eu não consigo entregar a alguém aquilo que eu não gostaria de receber, sabe, em termos de obra, em termos de alguma coisa. Certo. Então, fazer alguma coisa que não seja sucesso, certamente eu me sentiria frustrado, jamais seria capaz de fazer isso. Então, aceito as pessoas me chamar de louco quando estou fazendo alguma coisa, mas tem que ter a consciência de que não é loucura não. Certo. Muito bem, senhor Mendes, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, senhor Mendes, pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Certo. Muito obrigado. Bom dia. Salute, muito obrigado mais uma vez pela colaboração como comentarista. Muito obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. E a reapresentação do programa às 5 da tarde aqui pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque.
Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.